Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir métodos numéricos para a resolução de equações diferenciais ordinárias. Em particular, nós vamos discutir sobre o método de Euler. Bom pessoal, para trabalhar com métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias, nós precisamos lembrar primeiro o que é um problema de valor inicial. Então, um problema de valor inicial seria uma equação diferencial ordinária, onde a derivada primeira ela fica isolada em um canto e tudo que não depende de derivada primeira fica do outro lado da minha igualdade e eu também forneço uma condição inicial para a solução dessa equação. Um problema de valor inicial seria isso. Então nós podemos pensar que t aqui é a variável independente, vocês podem pensar, por exemplo, que é o tempo, e y de t é a variável dependente. Então resolver numericamente um problema de valor inicial seria encontrar uma solução aproximada para a solução analítica desse problema. Então, nesse gráfico aqui eu tenho uma curva que está fazendo o papel da solução verdadeira daquele problema de valor inicial ali. Qual vai ser a ideia de um método numérico que a gente vai estudar? A gente vai estudar métodos de passo simples, que tem essa cara geral aqui. Então, para você aplicar um método desses, você vai precisar considerar um horizonte de tempo aqui no eixo t, da minha variável independente. Então eu começo em t0 porque esse é o instante inicial que foi dado para mim. E paro, por exemplo, em tf. Então você vai pegar esse intervalo e vai particionar ele novamente. Você vai considerar subintervalos, todos de mesmo comprimento h, e vai precisar desses numerinhos t1, t2, tk e assim por diante. Então a ideia de um método de passo simples é, uma vez que você particionou esse intervalo em vários pedacinhos, você vai estimar a solução verdadeira em cada pedacinho desse. Então, por exemplo, em T1, suponhamos que a estimativa seja essa. Em T2, suponhamos que a estimativa seja essa e assim por diante até chegar em TF. Então, repara nessa fórmula que ela diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Para você estimar a solução no instante tk mais 1, você vai precisar da solução no instante anterior mais o que eu chamo de um fator de correção. Então, nessa aula aqui, a notação que a gente está usando é essa. Eu vou chamar de y de tk a solução verdadeira do meu problema no instante tk e vou chamar de yk a solução aproximada. Então, esse é o valor exato, que eu, em princípio, não sei, e esse é o valor numérico que eu vou estimar usando o meu método. Essa que é a ideia. Então, aqui eu estou estimando a solução numérica em cada instante de tempo. Então, depois que você aplicou o método, o que você vai ter é uma tabela desse tipo. Para cada instante tk, você tem a solução numérica estimada naquele instante. Então, você vai ter um conjunto de pontos discretos para você fazer o gráfico e, baseado nesse comportamento, ter uma ideia de como que a solução do seu problema de valor inicial se comporta. Bom, pessoal, então o método de passo simples mais famoso que existe é o chamado método de Euler. Então eu vou ilustrar como é que esse método atua na resolução de um PVI baseado nessa figura. Então eu estou supondo aqui que a curva vermelha é a solução verdadeira do meu problema de valor inicial. Então, em princípio, essa solução aqui eu não sei. A ideia do método de Euler é a seguinte. Reparem que como a minha condição inicial foi dada em t0, eu tenho condições de calcular a derivada da solução analítica em t0 também, porque eu tenho essa expressão. Então, se vocês olharem com cuidado aqui, nós sabemos quanto vale a função verdadeira em t0 e quanto vale a derivada em t0 também, porque eu sei avaliar aquela expressão que estava lá naquele quadro. Então, eu consigo calcular uma reta tangente ao gráfico da solução verdadeira, tangenciando a curva em t0 e y0. Então, esse gráfico eu representei pela reta azul. Então, a única coisa que o método de Euler tem inicialmente é o gráfico azul. Então, qual vai ser a ideia? Eu vou dar um passo de tamanho h, então eu vou chegar em T1 e vou dizer que a solução verdadeira em T1 vai ser aproximada pelo valor dado na reta azul. Então, matematicamente, o que significa isso? Uma vez que eu tenho a equação da reta tangente usando a função avaliada em t0 e a derivada avaliada em t0, eu tenho essa expressão. O método de Euler vai dizer que o valor exato no instante t1 vai ser dado aproximadamente pela equação da reta avaliada em t1, que é a única coisa que eu tenho nesse momento.
E é isso que eu vou chamar do meu valor aproximado, y1. Então basta você pegar essa equação da reta e trocar t por t1. E aí eu obtenho essa expressão. Lembrando que t1 menos t0 é h, e y' avaliado em t0 é exatamente essa função aqui, ó, f avaliado em t0, y de t0. Fazendo essa substituição ali, eu chego à conclusão de que o valor numérico para y1 vai ser igual a y0 mais h vezes f de t0, y0. Então essa é a estimativa que o método de Euler me dá para a solução no instante t1. E eu poderia continuar com essa ideia e ir estimando no instante t2, no instante t3 e assim por diante. Então é fácil ver que no instante tk mais 1, o valor numérico vai ser dado por essa fórmula. Eu preciso do yk mais h vezes f de tk yk. Então se nós compararmos essa fórmula com a fórmula do método de passo simples geral, vocês vão ver que no caso do método de Euler, o fator de correção ΔK é dado por essa expressão que está aqui. Ok? Então nas notas de aula do nosso curso, vocês vão poder ver exemplos de como esse método pode ser aplicado na resolução de problemas de valores iniciais. Na página da disciplina também disponibilizamos GIFs animados, onde vocês vão poder ver o método atuando na resolução gráfica de um problema de valor inicial. E vão poder ver também uma variação do método de Euler, que a gente chama de método de Euler modificado. É uma variação bem sutil desse método que fornece resultados melhores do que os resultados dados pelo método de Euler. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês estudem bastante. Bons estudos e até a próxima.